Olá, meus amigos, seja bem-vindo a esta aula de Antropologia Bíblica. Eu sou o professor André Soares, aqui pelo Instituto Eduque, Instituto e Faculdade, e nós temos o privilégio e o prazer nesse dia de entrarmos e termos a oportunidade de partilhar com vocês de um tema que é maravilhoso, um tema muito pertinente ao nosso conhecimento, pois fala de quem somos. Então hoje nós vamos estudar sobre esse tema que é a Antropologia Bíblica. O Instituto Eduque é um instituto que está sempre inovando com as suas metodologias para tornar mais acessível o estudo da teologia para cada um de vocês. Então nós estamos aqui nesse instituto já há mais de anos trabalhando na tutoria, nas aulas, nas revisões dos conteúdos, para preparar um conteúdo de qualidade para que você desenvolva e cresça no conhecimento. O Instituto Eduque trabalha com o conteúdo teológico, com a área teológica há mais de 10 anos e já tem formado diversos obreiros para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, diversas pessoas em diversos lugares aqui no Brasil, também fora do Brasil, nos níveis básico, médio, avançado, também o bacharel em teologia. Convidamos você para conhecer as nossas metodologias, os nossos cursos, que com certeza trarão um grande desenvolvimento para a vossa vida. O tema de hoje que nós vamos estudar nesses minutos é Antropologia Bíblica. Vamos analisar à luz da Bíblia o que é o homem, o que é esta área de estudo. Dentro da Antropologia Bíblica, na introdução, nós vamos analisar aqui, você pode acompanhar no slide, que a Bíblia é um livro que não fala apenas de Deus, mas também ela fala do ser humano. E toda a sua trajetória, você vai ver o ser humano e os seus aspectos das diversas áreas de sua vida, tanto na área espiritual, material, a área física, a sua alma. Então a Bíblia é um livro que nos traz revelação de quem nós somos e do objetivo para que estamos aqui. Qual que é o nosso propósito? Aquelas famosas perguntas que nós estamos acostumados a ouvir. Quem nós somos? Para onde vamos? Qual que é a missão ou o propósito da minha vida? Então nós temos na Bíblia todas estas respostas para essas perguntas. Mas quando nós falamos de antropologia bíblica ou do estudo da antropologia, nós vamos observar que ela sempre acompanhou a história do ser humano. Porém, como estudo científico, ela vai surgir no século XX. Século XX se dará mais ênfase ao estudo científico da antropologia. Com isso, muitos teólogos eles procuraram no Antigo e no Novo Testamento características e conhecimento que falasse sobre o homem para também estruturar um conceito bíblico de antropologia, para desenvolver uma ciência bíblica chamada Antropologia Bíblica. Então, a partir do século XX, surgirá o termo antropológico bíblico, surgirá o pensamento antropológico bíblico. Então, o que nós vamos estudar a partir de agora é o conceito da Bíblia acerca da antropologia, que como disciplina teológica vai ser dado mais ênfase a partir do século XX. Porém, volto a dizer, é uma disciplina que sempre acompanhou o estudo, a história do homem. É uma disciplina que sempre esteve de forma, às vezes, secundária, mas sempre foi alvo de estudo do ser humano. Então vamos entender um pouquinho aqui qual é o conceito de antropologia para que nós possamos, de forma sucinta,
e ampla, sucinta, porém ampla, para deixarmos um conteúdo bem abrangente para vocês. Então, o termo antropologia virá de duas palavras gregas, antropos e logia. Nós falamos logia, mas seria o correto logia. Antropos e logia é o estudo acerca do homem, o estudo concernente ao homem. Então, é um termo vasto, é um termo amplo, é um termo de difícil definição pelo fato de ser muito abrangente. Por isso, surgirá diversos tipos de áreas que estudarão a antropologia. Podemos exemplificar aqui alguns tipos, ou melhor, alguns conceitos da antropologia. Nós temos a antropologia biológica, que estuda a parte física do homem, que estuda o homem como corpo, como material, apenas o homem biológico. Nós temos também a antropologia cultural, que estudará o homem a partir da cultura que ele está inserida. Será um olhar que observará primeiro a cultura que ele está inserido, para depois dar traços de quem é este homem e por que ele tem certas atitudes, por que ele pensa de certa maneira e age de certa maneira, pelo fato da cultura que ele está inserido. Então, esta disciplina, antropologia cultural, é uma disciplina que também estuda-se dentro do campo teológico. Aqui não está listada, mas nós temos também a antropologia filosófica, que procura estudar o homem como um todo, não só como um ser biológico, mas como espírito, alma e corpo. O homem numa visão mais ampla, uma visão geral, que vai estudar principalmente o homem a partir do seu pensamento. Vai estudar o homem a partir de como ele pensa. Antropologia filosófica. Porém, o nosso alvo neste dia é mais a antropologia bíblica, também chamada por alguns teólogos de teantropologia, que é a antropologia teológica. Então, neste dia, estudaremos com vocês, partilharemos deste conhecimento da antropologia bíblica. O que a Bíblia fala sobre o homem? O que a Bíblia fala sobre mim, sobre você, sobre quem somos? Vamos analisar nesses breves minutos. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar é a antropologia no Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala acerca do homem? Quando nós abrimos a Bíblia, pegamos desde o início, desde o primeiro livro da Bíblia, nós vamos notar um ponto muito interessante, um ponto muito intrigante, que é a criação do homem. Como Deus formou o homem, como Deus criou, como que foi o ambiente, qual foi o ambiente que Deus criou o homem. Então, o primeiro ponto, quando nós estudamos a antropologia, é partir do pressuposto que há um Criador que me fez de maneira perfeita, que me fez de maneira completa, que me fez um ser racional, ser moral. Então, esses conceitos estarão inseridos dentro da antropologia bíblica. Então, a criação e o nascimento do ser humano se deu não por um mero acaso, não por um processo evolutivo, não por uma coincidência. A criação, a formação do homem foi planejada, foi muito bem estruturada, e quem foi este Criador? Foi Deus. E por que Deus criou o ser humano? Nós temos aqui no slide um ponto muito interessante. Deus, ele não precisava criar o homem. Deus não tinha necessidade de criar o ser humano. E por que ele criou? Porque ele é um ser bondoso. A bondade de Deus, a graça,
a misericórdia, foi a razão pela qual Deus cria o ser humano, porque Ele não necessitava do homem para existir ou para ser pleno. Por isso que Ele vai criar, como está aqui em Isaías 43:7, Isaías 43:7 dirá assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, e também eu os fiz. Então, um ponto interessante aqui é que Deus nos criou para a sua glória. Mas o que significa isto? Deus criou o ser humano para que o ser humano fosse portador da glória de Deus. Por isso que lá no início do Antigo Testamento você vai observar algo bem profundo, que é o quê? Quando Deus cria o ser humano, Deus sopra a sua narina, e o ser humano passa a ter a natureza de Deus dentro dele. A partir do momento que ele tem a natureza de Deus dentro dele, ele vai ter um brilho, ele vai ter um resplendor da glória. Por isso que a Bíblia coloca nesses termos, que Deus nos criou para a sua glória. Deus criou para depositar a glória dele em nossa vida. Porém, nós sabemos, nós que estamos estudando sobre esse tema, ou se você em algum momento teve a oportunidade de estudar a Bíblia ou a teologia, você sabe muito bem que o homem ele pecou, o homem caiu. E Paulo vai dizer isto em Romanos 3:23, e da seguinte maneira: todos pecaram, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que significa isso? Destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que a glória do Senhor se retirou da vida do homem. Aquela glória que ele tinha antes do pecado o pecado fez com que essa glória se retirasse. Porque a Bíblia também nos fala que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então Deus cria para a sua glória, para que o ser humano portasse a glória de Deus e vivesse em plena comunhão com Ele, vivesse em plena comunhão com o seu Criador. Visto que Deus nos criou para a sua glória, nada mais justo que nós fazermos tudo para glorificar o seu nome. Em Efésios capítulo 1, versículo 11, versículo 12, também dirá isso, que Ele nos fez, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos deu herança, nos deu a revelação do conhecimento da sua vontade, para louvor da sua glória. Então, tudo o que devemos fazer é para o louvor da glória de Deus. Então, você já passa a entender qual que é o motivo, qual que é a razão de Deus ter criado o ser humano, para que ele entendesse que o seu Criador é digno de toda glória e de todo louvor. Outro ponto que você também encontrará logo nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada é que Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis, o seguinte texto que eu vou ler para você. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o primeiro ponto aqui que nós vemos, outro ponto interessante que nós observamos aqui em Gênesis, é que Deus nos cria, além de nos criar para louvor da sua glória, Ele vai nos criar e nos formar para sermos conforme a imagem e semelhança dEle.
Isso é muito interessante, porque nós somos imagens e semelhança do Criador. Embora aquilo que eu comentei com vocês, que é o pecado, desfigurou essa imagem, essa semelhança do ser humano para com o seu Criador, embora o homem se afastou de Deus, a Bíblia também nos fala que Cristo veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, para se entregar por nós, para morrer por nós, para pagar aquela dívida que o homem havia contraído com Deus por causa do pecado. Ele se entregou para nos formar e fazer de nós uma nova criatura, conforme o texto da Bíblia vai nos falar, que nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E essa criatura é feitura, somos feitos à imagem do Criador. Que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, vai dizer que Ele nos predestinou para sermos semelhante à imagem do Seu Filho. E essa imagem é uma imagem que veio do céu. Essa imagem é o Cristo encarnado, é o Cristo que veio para nos resgatar. A partir desse momento que Ele nos resgata, Ele novamente restaura a imagem de Deus em nossa vida e nós podemos agora ser novamente imagem e semelhança do Criador. Tá certo, meus amigos? A expressão imagem de Deus, ela não quer dizer que o homem ele é uma cópia exata de Deus. Embora o termo imagem quer dizer um reflexo, então quando a gente coloca nos parâmetros teológicos, dá para nós entendermos que imagem está se referindo ao corpo que Ele criou para o homem, que posteriormente este corpo virá, Jesus virá em um corpo, Jesus virá e tabernaculará com o homem. Então, na realidade, Adão, o primeiro homem, deveria se assemelhar ao Cristo que o Novo Testamento revela. Porém, ele pecou, ele falhou. Mas Adão deveria se assemelhar plenamente àquilo que Cristo viveu. Como ele não conseguiu viver o que Cristo viveu, Cristo veio e nos ensinou como nós devemos viver uma vida para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar que o primeiro Adão, no primeiro Adão nós estamos caídos, mas no último Adão, que é Jesus Cristo, nós estamos restaurados. No primeiro Adão nós somos inimigos de Deus, mas no segundo Adão nós somos reconciliados e temos paz com Deus. Então, o que Adão deveria viver é aquilo que Cristo viveu no Novo Testamento. Então, ele teve a oportunidade de se assemelhar mais de Deus, porém, ele não deu ouvido à voz de Deus. Mas o termo imagem não quer dizer aquela cópia fiel, aquela cópia exata. Por que isso? Porque Deus, ele é um ser ilimitado. E o homem é um ser limitado. O homem tem limitações de espaço, tempo, capacidade cognitiva. O homem tem as suas limitações. Agora Deus, ele não tem limitação. Deus é um ser atemporal, um ser soberano, transcendente, que não cabe no tempo humano. Então, é impossível que o homem se assemelhe ao Criador. Porque senão o homem seria um semideus, e não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Entenderam essa questão, meus amigos? O homem foi criado à imagem de Deus, e essa imagem está muito ligada à questão de como o homem deveria viver em obediência a Deus. A semelhança está ligada à sua vida espiritual. Nós somos semelhantes em relação à moral do Criador. Porque o Criador, Deus, ele é um ser que
é um ser moral. Ele é um ser moral, ele sabe discernir o bem e o mal, o certo e o errado, ele tem esse discernimento. Agora o homem também tem essa capacidade. Deus comunicou ao homem, ao criá-lo, isto, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então nós somos semelhantes nesse aspecto, no aspecto de consciência. Nós somos conscientes da nossa existência, Deus também é, ou seja, nós somos porque Ele é, porque nós somos semelhantes a Ele. Então a imagem e semelhança tem esses conceitos, porém também eles são muito abrangentes, são termos que dá para nós aprofundarmos o estudo. Entendendo que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Criador, a imagem e a semelhança de Deus, vamos para a constituição do homem. Qual que é a constituição do ser humano? Como Deus criou esse ser humano? E para responder essa pergunta, nós temos 3 linhas de pensamentos. Você pode ver aqui no slide que nós temos 3 linhas de pensamento. Uma é a tricotomia, que o homem ele é constituído em 3 partes: corpo, alma e espírito. A outra é dicotomia. O homem é composto de uma parte material e uma parte espiritual. Alma e espírito são as mesmas coisas, só são a parte imaterial do homem. Nós temos também o conceito do monismo, que é a concepção que o homem é composto por um único elemento. O corpo é a própria pessoa, é o próprio ser desse ser humano. O conceito do monismo, ele corresponde a pensamentos pré-socráticos. Agora, dicotomia e tricotomia, ambos os termos você encontrará dentro da teologia cristã. Dependendo da linha teológica, eles vão nos orientar, nos falar que a dicotomia é o termo bíblico. Porém, o termo que mais se assemelha, mais se aproxima da Bíblia Sagrada é o termo tricotomia. Termo tricotomia. Por que esse termo é aquele que mais se aproxima da Bíblia Sagrada? Porque nós vemos na criação do homem, nós veremos nos textos originais, no hebraico, você vai observar isso. Quando Deus vai formar o homem, Ele o forma do pó da terra. Ali o termo em hebraico é basar. Quando Deus sopra nas narinas do homem, ali o termo é Neshamá. E ao soprar nas narinas do homem, aparecerá a Nefesh, que é a alma. Então Neshamá, fôlego de vida, o espírito, e a Nefesh, alma. Então só nos termos hebraico, nós conseguimos perceber 3 elementos: corpo, matéria, alma e espírito. Na teologia paulina, você também observará isso, porque Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, o Deus de paz o santifica em tudo: espírito, alma e corpo. Então, aí nós podemos observar a questão que o homem, ele é tricótomo. O homem, ele é um ser composto de 3 partes, e aqui no slide você pode observar de maneira mais clara que o homem tem o corpo, alma e espírito. E cada um deles tem as suas constituições, cada um deles tem as suas faculdades. Por exemplo, no corpo nós temos os sentidos, junto ao corpo e à alma nós temos os instintos,
as faculdades da alma, intelecto, vontade e desejo ou emoções, e do espírito, fé, consciência, amor, esperança, são algumas das faculdades do espírito. Então nós vamos analisar em breve a natureza do homem e vamos descrever um pouquinho mais como que isto funciona e por que o homem ele é tricótono. Agora vamos ver um pouquinho sobre a imortalidade do homem, que é uma das perguntas que sempre aparece quando nós tratamos do conteúdo da antropologia bíblica, é exatamente esta: o homem foi criado mortal ou foi criado imortal? O homem foi criado a princípio como um ser para ser eterno ou ele era mortal? Então, primeiro nós temos que entender o conceito de morte na Bíblia. Então, morte, no contexto bíblico, sempre terá o significado de separação. Então, morte significa separação. E a Bíblia nos fala de 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a segunda morte, ou morte eterna. Então, o que é morte na Bíblia dentro desse conceito de separação? Quando falamos de morte espiritual, nós estamos dizendo, ou melhor, a Bíblia, ela vai dizer que é a separação do Espírito Santo do Espírito do homem. Porque quando o homem tem a habitação do Espírito de Deus em seu espírito, ele tem vida. Por isso Paulo vai dizer que ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós não estávamos em Cristo, nós estávamos na vida espiritual, nós estávamos mortificados, nós estávamos mortos. Isso aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram. Eles morreram espiritualmente, porque houve uma quebra da comunhão com Deus. Houve uma quebra da comunhão entre ele e o Espírito de Deus, porque o pecado faz esta divisão. Então, quando Deus disse: se comer deste fruto certamente morrerá, de fato, eles morreram espiritualmente. A partir daí, o seu corpo vai se degradar, vai cada dia mais se deteriorar, até chegar o momento que acontecerá a morte física, que é a separação da alma do espírito, quando a alma e o espírito se esvaem do seu corpo. Então, quando há essa separação de alma e corpo, aí nós chamamos, é isto que nós chamamos de morte física. Mas também ainda haverá uma segunda morte, que a Bíblia nos diz que aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, esses não passarão pela segunda morte. Esses terão vida. E a Bíblia também vai falar no mesmo livro, que é o livro de Apocalipse, que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, segunda morte, o que é essa segunda morte, ou morte eterna? É a separação eterna de Deus. É quando o homem ficará separado por toda a eternidade do seu Criador. Então, a isto a Bíblia chama de segunda morte. Tá certo? Mas, agora, para entender, o homem foi criado mortal ou imortal? Se nós partirmos desse pressuposto que nós já estamos estudando, que é a tricotomia, nós vamos observar que algumas partes do homem, alguma parte do homem, Deus criou imortal e as outras mortais. Por exemplo, o seu corpo, ele é mortal, ele vai se desgastando. O espírito, ele é mortal porque ele só tem vida quando o Espírito Santo, que é o espírito de vida, ele passa a habitar dentro do espírito do homem. Então o homem pode morrer espiritualmente, morrer no espírito nesse sentido. Aí o seu espírito fica
inativo, porque o espírito do homem foi nos dado para ter comunhão com o Criador, para ter contato e acesso com Deus mediante o Espírito de Deus. Então, alma e espírito nós vemos que podem passar por esse estado de separação ou estado de morte, porque a morte é um estado. E a alma foi criada imortal, que a alma, por mais que o corpo morra, a alma ela não ficará inconsciente, a alma ela não morrerá, ela não dissipará, a alma foi criada imortal. O que o homem deveria fazer para ser premiado com a imortalidade? Ele deveria obedecer a Deus e comer da árvore da vida, pois quando ele peca, o que Deus fala com a divindade? O que Deus fala? Vamos tirar o homem do jardim para que ele não toque na árvore da vida e viva para sempre. Então, por causa da queda, do pecado, o homem não tem a oportunidade de comer da árvore da vida e perpetuar a sua vida. Essa possibilidade da imortalidade hoje, nós só temos em Cristo Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então hoje nós temos essa garantia da vida eterna por conta de Cristo, que que adquiriu por nós e nos prometeu, nos fez esta promessa de vida eterna. Vamos ver a natureza e a condição do ser humano, para nós caminharmos para a conclusão do nosso estudo de antropologia bíblica. Vamos analisar um pouquinho sobre a natureza do homem. O que a Bíblia fala acerca da natureza do homem? Então o apóstolo Paulo, você pode acompanhar no slide aqui, que o apóstolo Paulo ele vai dividir a natureza do homem em 3 tipos ou 3 condições. Há o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural, o que seria o homem natural? O texto que ele vai usar é em 1 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural não discerne ou não aceita as coisas do Espírito. Então, o que é o homem? Ou quem são os homens naturais? Os homens naturais, na visão de Paulo, são aqueles que não nasceram de novo. São os não regenerados, aqueles que não decidiram por Cristo. Esses são naturais, constituídos de espírito, alma e corpo. Embora seu espírito está mortificado, mas ele tem um espírito, porém não tem vida. Então este é o homem natural. É o homem natural, é o homem criado por Deus. Agora esta outra classe, as 2 outras classes que Paulo fala, são homens que já tiveram encontro com Deus. É o ser humano que já entregou a sua vida a Cristo e hoje vive conforme a palavra nos orienta, ou seja, ouviu o Evangelho, arrependeu-se e creu. Porém, nós podemos estar em 2 estágios na nossa vida cristã. Há a condição do homem carnal e a condição do homem espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 3:1, ele já coloca essas 2 condições. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como homens carnais. Então observa, ele chama aqui os coríntios de irmãos. Era a igreja, mas dentro da igreja nós vamos ver esses 2 tipos de homens, de ser humano, os carnais e os espirituais. Quem são os carnais? Aqueles que praticam as obras da carne, aqueles que praticam não dão ouvidos ao que o Espírito os orienta e os ensina, porque a Bíblia fala para nós
não dar ouvidos à carne, mas ouvir ao Espírito de Deus. Porque a carne, ela milita contra as coisas do Espírito, milita contra Deus, ela batalha. Então os homens carnais são aqueles que não vivem o que Cristo ensinou, o que a palavra nos ensina. Mas os homens espirituais, Paulo vai colocar aqui, o homem espiritual ele julga, ele discerne todas as coisas. O homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, é aquele que ouve a Cristo, é aquele que pratica a sua palavra, é aquele que obedece os seus mandamentos. Este é o homem espiritual. A sua vida ela é direcionada pelo Espírito. Ele vive uma vida cheia do Espírito Santo. Então ele vai discernir as coisas espirituais pelo Espírito. Nós temos uma outra imagem para mostrar para vocês, nossos alunos, sobre essa tríplice natureza do homem. Então ali você observa nesta imagem 3 homens para se referir ao corpo, alma e espírito. O corpo no termo grego é chamado de soma, a alma no grego é chamada de psique e o espírito no grego é chamado de pneuma. Então nós temos como entender o homem como tricótomo a partir desses termos no grego. Qual que é a característica do homem natural? Qual que é a característica deste homem? O homem natural, ele vai ter os seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Ele é o homem natural, que pode ser, vou ler aqui para vocês, que pode ser um indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, o homem ainda não regenerado, ou seja, é o homem que não se entregou a Cristo. Este é o homem natural, seguirá a sua vida sendo guiado pelos seus instintos, e é claro que ele tem a parte moral, a parte racional, porém ele vai ser guiado mais por aquilo que ele conhece. Ele não tem este acesso, ele não teve ainda, melhor dizendo, esse acesso à nova criatura. Então ele não vai entender o que é certo e o que é errado à luz das Escrituras. É como Deus falou para o profeta Jonas: você teve dó dessa aboboreira que nasceu, você teve pena, chorou, lamentou por ela, mas em Nínive há 120 homens que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, o bem e o mal. Eles não sabem discernir. Então o homem natural, ele não sabe discernir o bem e o mal dentro dos conceitos bíblicos. Agora o homem que já foi regenerado, que teve o Espírito de Deus, ele tem esse discernimento. Nós temos aqui, nesse ponto, a alma do homem, e na alma estão as suas constituições, que são imaginação, sentimento, vontade, consciência, razão. Então essas são as faculdades do homem. As 3 básicas que nós vamos ver na maioria dos livros: razão ou cognição, vontade ou volição, desejo ou emoção. Então essa é a constituição da alma. E o espírito, discernimento, esperança, fé, amor, adoração e oração. Essa é a tríplice natureza do homem. Esta é a constituição do ser humano, como a Bíblia, tanto no Antigo, só que de maneira mais ofuscada, de maneira não tão clara, mas ela também nos colocará dessa maneira, essa constituição. Mas no Novo Testamento você vai encontrar essa tríplice natureza do homem
de maneira mais clara, de maneira mais detalhada, maneira mais explicada. Então, o que nós observamos aqui em nossa aula? Que o homem é um ser que foi criado por Deus conforme a imagem e a sua semelhança. Que o homem não é fruto do acaso. O homem não é fruto de um processo evolutivo. O homem foi planejado, o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Pudemos aprender também nessa aula a constituição do homem, que o conceito que mais se aproxima da Bíblia é o conceito de tricotomia. Embora haja dicotomia e monismo, mas a tricotomia é o conceito que mais se aproxima dos textos bíblicos. Também vimos a imortalidade e a mortalidade do homem. Também terminamos aqui, encerramos com o tema da natureza do homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, com estes conteúdos, nós tivemos o privilégio de estudar um pouco da antropologia bíblica. Se você tiver interesse de aprofundar os seus conhecimentos, o Instituto Eduque está à disposição de você com cursos de nível básico, médio, avançado, bacharelado, pós-graduação também. Então, acesse as nossas plataformas, as redes sociais, entre em contato com o Instituto Eduque, que você terá a oportunidade de desenvolver o seu conhecimento teológico. Eu agradeço a sua disponibilidade de assistir esta live. Muito obrigado pela sua audiência. Todos aqueles que irão assistir esta aula, eu quero agradecer desde já pela sua participação, pela sua audiência nesta aula. Muito obrigado.